Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo de que momento que você está assistindo. Nós vamos começar agora nosso curso, Nossa aula sobre direitos difusos e coletivos, que ela está inserida dentro do curso de Direitos Humanos à distância. Meu nome é Igor Souza Gonçalves. Eu sou mestrando em Direito pela UFMG e, além disso, eu sou um pesquisador vinculado ao programa RECAGE da UFMG. Pesquiso a temática da tutela coletiva de direitos pela ótica dos direitos da criança e do adolescente, em especial no que se refere à aprendizagem profissional, como uma via de efetivação de direitos, e também sou advogado membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Seccional Minas Gerais. Em caso de dúvidas, podem me enviar e-mail, por esse e-mail que está aqui aparecendo no slide. O contato é igor.souza.s.g@gmail.com. E aí, em caso de dúvida, podem me contactar, curiosidades sobre essa aula, enfim. O nosso curso de Direitos Difusos e Coletivos, a proposta é trazer uma definição sobre o que seriam os direitos individuais, coletivos em sentido estrito e os direitos difusos, trazendo os aspectos constitucionais legais sobre esse assunto. E, para além disso, é importante a gente trazer a relevância dessa temática dos direitos difusos e coletivos dentro da sistemática dos direitos humanos. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre a contextualização dos direitos difusos e coletivos dentro do estudo dos direitos humanos. Num segundo momento, nós vamos trazer casos concretos para trazer as especificidades e as vantagens da tutela coletiva de direitos e inserir ela dentro da busca pelo acesso à justiça. E nós vamos trazer as ondas sobre acesso à justiça e identificar, de acordo com casos concretos, a relevância dessa tutela de direitos coletivos e difusos. Ainda, nós vamos trazer um histórico internacional e no Brasil a respeito da tutela coletiva de direitos e também, no momento oportuno, nós vamos falar sobre a classificação dos direitos difusos coletivos e, para além disso, tendo em vista essas classificações, teremos um enfoque um pouco mais teórico no decorrer do curso, que nós vamos trazer, de certa forma, como essas classificações e essas definições, elas impactam na realidade prática, a partir de casos práticos, a partir da análise dos impactos da coisa julgada coletiva na esfera individual, da litispendência, existe litispendência ou não entre a esfera coletiva e a esfera individual. O ajuizamento de uma ação coletiva vai interromper a prescrição. Então, tem uma série de questões que vão depender desses conhecimentos um pouco mais teóricos que vão ser tratados nos primeiros blocos. Então, é por isso que peço que tenham paciência um pouco nesse momento, é uma parte um pouco mais teórica, mas também terão momentos práticos, com casos práticos adaptados para a realidade do nosso curso. Para além disso, eu gostaria de destacar a importância desse estudo para as diversas áreas de atuação dos profissionais do direito. Esse curso, a tutela dos direitos coletivos, ela é relevante para
profissionais que atuam em sindicatos, em associações, que têm legitimidade para juizar ações coletivas, para quem almeja, vislumbra carreiras do Ministério Público, Defensoria Pública, que nós vamos ver que são legitimados para a tutela desses direitos. E, além disso, o próprio advogado, na atuação dele no dia a dia, é muito importante que ele detenha conhecimentos para saber como atuar numa esfera individual, e nós vamos ver os impactos dessa esfera individual, da esfera coletiva, na esfera individual. Então, a partir disso, o estudo sobre a tutela de direitos coletivos e difusos, ela é de extrema importância para profissionais da área do direito, estudantes acadêmicos, e também é importante ressaltar a importância dessa temática também na área da pesquisa, né? É uma área ainda muito incipiente, e nós temos no estado de Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais, uma atuação protagonista a respeito da tutela de direitos coletivos dentro da pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente tem a linha 2, que trata sobre direitos humanos, a linha 2 da pós-graduação em Direito do FMG, e que tem um projeto coletivo exclusivamente sobre isso. Então, especialmente no estado de Minas Gerais, onde que essas aulas estão sendo gravadas, o estado de Minas Gerais tem um protagonismo muito forte nessas questões dos direitos coletivos. Então, é uma área que desperta bastante atenção e que tem um forte espaço para pesquisa, para atuação profissional, e daí por que a importância desse curso. Nesse bloco, nós veremos como que a disciplina dos direitos difusos e coletivos, ela se insere dentro do nosso curso de Direitos Humanos, e por que nós estudamos essa temática de direitos difusos e coletivos dentro do estudo dos direitos humanos e quais as implicações práticas disso. Posta a apresentação, nós vamos tratar agora, nesse segundo momento da disciplina, desse bloco, nós vamos falar sobre como que a temática dos direitos difusos e coletivos, ela vai se inserir dentro da discussão sobre os direitos humanos. E para isso, a gente tem que ter em vista, num primeiro momento, a discussão que talvez vocês já estejam familiarizadas sobre a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Os direitos humanos são aqueles interesses imbricados, indissociáveis a todo indivíduo, independente do território onde que ele se encontre, associado ao direito à dignidade da pessoa humana e que está consubstanciado, que está regulado nas normas de direito internacional. Ao passo que os direitos fundamentais são aqueles direitos e interesses também associados à dignidade da pessoa humana, mas que, de certa forma, estão positivados dentro do ordenamento constitucional de um determinado Estado. Traçada essa distinção, em vários momentos desse bloco, nós vamos falar de direitos humanos e direitos fundamentais de forma indistinta, até porque são conceitos que estão imbricados, que estão relacionados. Mas é importante que a gente perceba e saiba essa distinção. Vamos lá. Para a gente falar sobre a temática dos direitos difusos e coletivos, é importante que a gente tenha consciência sobre a trilogia proposta por Karel Vazak, que ele traz a teoria das chamadas gerações dos direitos fundamentais ou direitos humanos. De acordo com essa teoria, que ela é embasada conforme a trilogia da Revolução Francesa, que divide os direitos à liberdade, à igualdade e à fraternidade, é possível diferenciar os direitos humanos em 3 categorias. Na primeira dimensão, ou na primeira categoria ou geração, nós temos aqueles direitos que estão relacionados a uma abstenção do indivíduo
a um direito de abstenção do indivíduo em relação ao Estado. Então, estão relacionados os direitos associados às liberdades individuais. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de consciência e de crença, o direito à propriedade privada. Esses direitos, eles têm como marcos a Declaração Americana de Direitos Humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos e diversos outros instrumentos normativos que garantiram esses direitos fundamentais chamados de primeira geração. Num segundo momento, nós temos a garantia de direitos associados a prestações fáticas por parte do Estado. Na Constituição brasileira, esses direitos estão, de certa forma, esculpidos no artigo 6º da Constituição Federal. É o caso do direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, que são direitos que estão ligados a não uma abstenção do Estado, mas a uma atuação positiva do Estado, concedendo prestações fáticas aos indivíduos. No cenário internacionais, nós temos como marcos normativos a Constituição de Weimar e a Constituição mexicana, que foram, de certo modo, constituições que começaram a garantir esses direitos econômicos, sociais e culturais. Num terceiro momento, nós temos os direitos relacionados à terceira geração dos direitos fundamentais, que estão ligados ao ideal da fraternidade da Revolução Francesa. Então, nesse sentido, a grande nota distintiva desses direitos para com as demais gerações é que aqui não é possível se aferir à titularidade desses direitos. Na verdade, essa titularidade ela é compartilhada pela humanidade. São direitos que são compartilhados e que pertencem à coletividade como um todo. Então, tendo em vista essa dificuldade de se apontar quem é o real titular desse direito, é que foi criada essa terceira classificação dos direitos humanos, que são os direitos de terceira geração. E qual que é um exemplo desses direitos? O direito ao meio ambiente equilibrado. É um direito que não pertence a um indivíduo específico, não pertence a um grupo específico, mas ele pertence a toda a humanidade, não só às gerações atuais, mas também às gerações que virão. Então é por isso que se diz, que se aponta essa nova classificação dos direitos humanos, que é a classificação dos direitos, que aí são os direitos difusos e os direitos coletivos. E por que é importante essa classificação? Porque justamente o fato deles não terem uma titularidade bem definida é que faz com que seja necessário criar um sistema de defesa desses direitos. E aí Gart e Capelletti, na década de 70, vão apontar uma grande inovação, que é, olha, nós temos direitos que o processo civil individual não é capaz de tutelar. E a partir disso, é necessária a criação de um microsistema de tutela coletiva de direitos. E aí é importante a gente trazer essa classificação, né, dos direitos individuais, dos direitos sociais e dos direitos relacionados à fraternidade, direitos difusos e coletivos, mas é importante que a gente perceba que essa classificação ela não é estanque. Então eu vou trazer um caso que ele, de certo modo, ele demonstra que por meio do microsistema de tutela de direitos coletivos, não necessariamente estaremos sempre tutelando direitos difusos e coletivos. Vou colocar um caso que ocorreu no ano de 2018, numa loja de departamentos muito famosa no Brasil, e que o dono dessa empresa, ele foi
denunciado ao Ministério Público do Trabalho, houveram uma série de denúncias apontando os empregados dessa empresa de que o dono dessa loja famosa estava coagindo os funcionários da empresa a votarem um determinado candidato à presidência da República. E a partir disso, entendeu-se que violariam essa atitude do empregador os direitos desses trabalhadores, a liberdade de consciência e de crença, o direito à manifestação política, e isso estava sendo ferido. Então, nesse caso, a gente tem direitos a princípios de primeira geração, mas é possível, sim, a tutela coletiva desses direitos. Tanto é que o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação coletiva que o Ministério Público conseguiu uma liminar perante a justiça daquele determinado estado para que o dono dessa empresa se abstivesse de coagir seus funcionários a votar em determinado candidato e, na verdade, coagisse a liberdade individual desses trabalhadores. Na oportunidade, o dono dessa empresa falava que se o candidato X perdesse as eleições, que haveria uma demissão em massa de trabalhadores naquela empresa. Então, gente, é um direito a princípio de primeira geração, direito à liberdade de consciência e de crença, mas não por isso é inviável a tutela coletiva desses direitos. Tanto é que o Ministério Público, por meio de um instrumento que nós vamos ver que a ação civil pública, manejou essa ação civil pública para tutela coletiva e para proteção desses trabalhadores de forma coletiva. Se a gente imaginasse, se cada trabalhador, será que cada trabalhador prejudicado, será que se cada trabalhador ajuizasse uma ação individual, haveria uma reparação de direitos coletivas? Nesse caso, será que esses trabalhadores, temendo a perda do emprego, ajuizariam uma ação na Justiça do Trabalho para reclamar a violação do direito à liberdade de consciência e de crença? Será que isso ocorreria ou haveria uma impunidade? Então, esse exemplo demonstra que, por mais que exista essa classificação e que ela é importante, essa classificação não é estanque e que a gente tem que analisar no caso concreto qual que é o direito que está sendo de fato violado no caso concreto. E para além disso, um outro ponto que nós vamos tocar nessa aula é a questão da atuação endógena na efetivação dos direitos humanos. Qual que é a repercussão disso? O Estado brasileiro ele tem sido frequentemente condenado no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Um dos exemplos que é emblemático disso é o caso julgado pela Corte no ano de 2016, que é o caso Brasil Fazenda Verde, em que o Estado brasileiro foi condenado pela ocorrência de trabalho análogo à escravidão numa fazenda no norte do país. O que gerou a responsabilização do Estado brasileiro não foi somente a ocorrência do trabalho análogo à escravidão, mas foi justamente a negligência do Estado brasileiro em certa forma, tomar medidas para evitar tanto que o dano ocorra e se perpetue, mas também para, de certo modo, gerar uma reparação de direitos pela via coletiva. Então, a negligência do Estado brasileiro gerou uma condenação do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas será que seria de fato necessário que isso ocorresse? Se os legitimados coletivos, no caso da esfera trabalhista, Ministério Público do Trabalho, tivesse na oportunidade ajuizado uma ação civil pública,
requerendo dano moral coletivo, requerendo a cessação imediata do trabalho análogo à escravidão naquela fazenda, requerendo a reparação a danos individuais das vítimas, que nós vamos ver que são chamados os direitos individuais homogêneos. Se tivesse havido uma atuação do Ministério Público do Trabalho, uma atuação do Ministério Público Federal, uma atuação efetiva no sentido de investigação da ocorrência do trabalho análogo à escravidão, nesse caso específico, muito possivelmente o Brasil não teria sido condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E isso é um exemplo de como não é necessário esperar que o país, que o Estado brasileiro, seja condenado internacionalmente para que ele possa reparar e para que ele possa garantir os direitos humanos. E a via coletiva é uma das vias para possibilitar essa reparação coletiva de direitos. Então, ao longo do curso, desses blocos que nós vamos falar sobre a temática dos direitos difusos e coletivos, nós não podemos deixar de pensar, de analisar e não perder de vista que essa é uma forma de atuação endógena, que vem de dentro de efetivação de direitos humanos. Em contrapartida, há uma atuação tardia, repressiva e externa, que é a chamada atuação exógena, que é quando uma Corte de Justiça Internacional vai falar que o Brasil violou direitos humanos, direitos fundamentais. Então, é esse que é o ponto que eu gostaria de trazer nessa apresentação da disciplina, de que vocês entendam essa imbricada relação entre direitos humanos e direitos difusos e coletivos. E como que esse sistema de garantias de efetivação de direitos coletivos, ele é uma forma de garantia de direitos humanos. Então, é isso, ficamos com essas considerações e no próximo bloco nós vamos demonstrar como que a tutela de direitos coletivos, ela se associa ao direito humano de acesso à justiça, a partir das ondas de acesso à justiça, trazendo também um caso concreto e que nós vamos trabalhar nas próximas aulas para a gente tratar e para que vocês percebam como a tutela coletiva de direitos, ela permite a efetivação dos direitos humanos. Então, portanto, é só. Até o próximo bloco.